atrasado, né? Estava viajando ali para Minas Gerais, mas eu creio que aqui foi uma bênção, né? Glória a Jesus. É impossível abraçar todos, mas que todos sintam abraçados por mim. E ali em Retira foi uma bênção, né? Nós tivemos culto ali para todos os dias e podemos ver o grande poder de Deus ali. Também trago a saudação do pastor Tito, a Mariane, que deu a saudação, o pastor Dario, todos os pastores para a igreja, com a paz do Senhor Jesus. Então foi maravilhoso estar ali, irmãos. Teve reconciliação, teve pessoas que aceitaram a caminhar conosco, já era servo de Deus, até batizado na Jesus, então decidiu entrar nessa jornada conosco também. E eu fiquei muito feliz, né, ali pela reconciliação do irmão Gessé, que é filho do saudoso pastor Edésio, que reconciliou com a igreja, e está ali animado, disposto a caminhar novamente. Ele está ali em Pedra Azul, certamente está ali ouvindo, né, esse culto, e nós enviamos nossa saudação ali para o irmão Gessé, em Pedra Azul, que possa ali pregar a palavra de Deus. Eu creio que brevemente ali teremos pessoas para ser batizadas. Também ontem teve outra reconciliação do senador Mourão, irmão Tico também, e reconciliou com a obra, né? Graças a Deus, o povo vai se retornando aos caminhos do Senhor, como nós falamos na missa nesta noite aí, né? Retornando aos caminhos do Senhor. Então isso é muito bom. E esse ano se inicia com reconciliações, as pessoas aceitando a Jesus como Salvador da sua alma, né? Consertando a igreja, começa o ano todos animados, orando, né? Pedindo a graça de Deus. Então é por aí que nós precisamos caminhar e andar. Que Deus possa nos ajudar para que nós possamos fazer algo pelo Senhor neste ano, né? Então ano passado, graças a Deus, eu fiz o que eu pude fazer, né? Então não vou reclamar, o Senhor me deu graça, né? Mas ainda faltou muita coisa, né, irmãos? Que a gente poderia ter feito um pouco mais, mas as viagens longas às vezes demoram um pouco, né? Mas Deus é maravilhoso, Deus é bom, Ele vai continuar dando graça a mim e a todos os irmãos também. Eu desejo ver a palavra de Deus. É um texto bastante conhecido que se encontra aos Romanos, no capítulo 12, aliás, no capítulo 5, versículo 12. Esses dias eu tenho falado bastante a respeito desses assuntos, né? E volto a falar nessa noite, outra vez. Então é bom a gente pensar, refletir naquilo que Deus tem feito por nós. Aos Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 12, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui o título diz: por um homem vieram o pecado e a morte, e por um homem também veio a graça. Aleluia. Então o texto diz assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aquele que não pecava, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, e muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação, mas o dom gratuito veio
de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, e muito mais receber a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Por quê? Como pela a desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um só, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amado Deus, sim, nós acabamos de ler a tua palavra. Meu Deus. E que o Senhor possa falar em cada coração, pois é bom nós refletir, Senhor, sobre esses assuntos, pensar por onde entrou o pecado e qual grande foi a consequência do pecado. Mas maior foi a graça e o perdão que o Senhor trouxe ao mundo, para que a todos aqueles que creem no seu sacrifício serão justificados. E abençoa a todos, Senhor, que entraram aqui dentro, Senhor, desse templo, e também a todos que estão longe. Que o Senhor possa abrir a mente e o coração de todos, para que cada dia possa compreender a tua palavra. Pois eu te pedi nessas bênçãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Proteja, Senhor. Então, amados irmãos, esse que nós vemos chama bastante atenção. Se todos pudessem pensar por onde e como entrou o pecado no mundo. Mas pode alguém dizer, pastor, mas isso ficou já há muito tempo. Depois da nova aliança, do Novo Testamento, de Jesus Cristo, nosso Senhor, então tudo se acabou. Mas não é bem dessa maneira que a palavra do Senhor nos ensina. Então sabemos pela desobediência de um só, todos que se fizeram pecadores. Então, se nós pensarmos dessa maneira sobre a palavra de Deus, aqueles que já têm aceitado a justificação pela graça, pela fé em Jesus Cristo, se tornarão mais gratos ao Senhor pelo perdão dos pecados, por onde ter saído das trevas e agora fazer parte da sua gloriosa luz. E aqueles que ainda não pensaram nisso, por passar muito tempo sobre o pecado de Adão, que possa refletir um pouco. Então, se Adão pecou e vendeu toda a raça humana, e aqueles que não creram na palavra de Deus, não aceitaram a Jesus Cristo por seu sacrifício, então sabemos que a maldição do pecado ainda se perdura até hoje. A pessoa só pode sair dessa maldição, deste pecado terrível, que leva a pessoa à morte, à perdição, através do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a palavra de Deus, ela é bem taxativa. Então, pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, e por isso todos pecaram. Então, esse assunto, irmãos, para meditar, é um assunto muito gravíssimo que aconteceu no mundo. Ali estava Adão no paraíso,
paraíso de Deus. Deus não fez Adão para pecar, para a morte, fez para a vida, porque o paraíso de Deus, ali onde estava, era o céu, era um lugar de gozo, mas o homem perdeu esse lugar de gozo. O homem foi lançado fora do paraíso por causa do pecado, e veja o transtorno que trouxe ao mundo. Hoje o homem que está fora do paraíso só consegue entrar, retornar à sua casa novamente através do perdão de seus pecados e aceitando a Jesus como seu Salvador. Não tem outro caminho, não tem outro meio. Não adianta pessoas procurar outro caminho, outro meio para ser salvo. A salvação somente veio intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então a palavra, ela diz bem claro para nós. E se não tem outra condição, então convém o homem atentar com mais diligência as coisas de Deus, tanto aqueles que ainda não creram, que não meditaram nisso, e tanto para nós que já cremos. Aí faz nós correr muito mais ainda, e se interessar, mostrar às pessoas qual grande foi esse pecado, qual terrível e cruel pecado que vendeu toda a raça humana. Então Adão, como eu já disse, ele não foi feito para pecar, e nem para a morte. Então a morte veio pelo pecado, e ela se tornou muito cruel, terrível, e todos foram participantes dessa morte. E também diz a palavra, a sua posteridade. Então não foi só Adão, foi todos aqueles que foram gerados pelo lobo de Adão, que todas as descendências do mundo veio através de Adão. Então todos foram participantes desse pecado. E até o salmista diz aqui no Salmo 51, no versículo 5: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concedeu a minha mãe. Então o salmista falou claramente: iniquidade foi formada, e em pecado concedeu a minha mãe, ele disse. E assim por diante, todo o povo, todo mundo, o mundo inteiro estava debaixo dessa maldição e desse pecado. Então quem foi o causador desse pecado tão terrível? Então nós vemos lá em Gênesis, no capítulo 3, a partir do versículo 1, não vou ler, porque não vou tratar desse assunto, o capítulo 2, versículo 16, por que causa entrou o pecado? Foi aquilo que o Senhor tinha ordenado que eles não fizessem. Eles podiam comer de todos os frutos da árvore do jardim, mas aquela que estava no meio do jardim não era para comer. E o inimigo, a antiga serpente, ali induziu a Eva com a sua astúcia, dizendo que não era assim que Deus tinha falado, que não era daquela maneira. Então o homem já entendia do bem, mas do mal ainda não. O bem foi aquilo que o Senhor fez, o bem veio através do Senhor nosso Deus, mas o mal veio depois, o conhecimento do mal veio depois do pecado. Então aqui na Epístola de João, capítulo 3, 1 João capítulo 3, versículo 8, diz assim: quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer a obra do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então nascer de Deus
é maravilhoso. E quantos que já nasceram do Espírito, nasceram de Deus, nasceram da palavra e estão livres dessa maldição tão terrível. Mas quanto ainda estão na condenação da morte? Mas no livro de aos Efésios, no capítulo 2, versículo 1, diz assim: e vos ficou, estando-vos mortos em ofensa e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filho da ira, como os outros também. Então, irmãos, olhando pela palavra de Deus, nós também estávamos no pecado e na desobediência, mas a graça de Deus superabundou na nossa vida e na vida de muitos que conseguiram abrir os olhos e ver através da palavra o escape, porque nós estávamos em treva, como diz a palavra, e como os demais filhos da desobediência, por natureza, filho da desobediência, pela natureza do pecado, pela natureza humana, mas pela grande bondade do Senhor nosso Deus, que trouxe novamente, como diz o versículo 18 aqui, Efésios capítulo 1, e tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança no santo. Então o Senhor abriu os nossos olhos, abriu os olhos do nosso entendimento, para que nós pudéssemos reconhecer e ver o caminho que nós estávamos, não conseguíamos nunca chegar à salvação, ao perdão dos nossos pecados. Mas continuando aqui no capítulo que nós lemos, voltando aqui Romanos 5 e o versículo 16: e não foi assim o bom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação, mas o dom gratuito veio por muitas ofensas para justificação. Então veja bem, uma só ofensa trouxe um prejuízo muito grande, mas pelo ato de amor, pelo ato gratuito, veio o perdão para milhares e milhares de ofensas. Então vê como entra a grandeza de Deus, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, e muito mais o que recebe a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, e assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Agora veja bem, uma pergunta, né? Qual foi o pecado de Adão? Quantos pecados foi de Adão? Quais são os pecados de Adão? Foi homicídio, foi roubo, foi mentira, foi idolatria. Aqui disse aqui no versículo 19, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Então o pecado é desobediência. Um pecado de desobediência é uma consequência que trouxe. E hoje nós, olhando para esse mundo, quanto pecado existe?
for qualificar a quantidade de pecado, tudo é pecado. Mas quanto pecado o povo comete? Se pela desobediência de um homem, foi a desobediência que ele cometeu, desobedeceu a Deus, aquele que Deus tinha falado que não fizesse, ele fez. E hoje, quantos pecados, quanto existe, pecando, quantos tipos de pecado? Então a desobediência continua trazendo a condenação. É por isso que nós temos que valorizar aquilo que o pastor tem ensinado a respeito da doutrina, a respeito de fugir do pecado, da aparência do mal. E às vezes o não ouvido continua andando na aparência do mal, no pecado, em lugar apropriado para a serva de Deus. O que se chama isso? Desobediência. E a desobediência, ela condena a alma da pessoa, porque não obedece à palavra de Deus. Olha só o perigo: desobediência. Mas pela obediência de um só, muitos serão feitos justos. Pela obediência de um só. Então Deus, que é riquíssimo em misericórdia, ele viu muito bem a condição do ser humano, a raça humana vendida debaixo do pecado, não tinha como sair do pecado, não tinha como comprar a salvação, não tinha outro meio, porque era somente através do sangue derramado. Nem o sangue de novilho ali no passado, de bois, de pombos, de cordeiro, não resolveu o perdão dos pecados da humanidade. Mas o Cordeiro Imaculado, como Isaías disse, o único Cordeiro que ofereceu assim uma vez por todos, então trouxe a salvação a todo aquele que nele crê. Mas a diferença está aí. Mas pastor, se o Senhor veio e derramou seu sangue no Cordeiro Imaculado, então todos agora são salvos, e nós vivemos agora uma nova aliança. Não é assim que a palavra do Senhor disse. É só examinar a palavra de Deus. Todo aquele que arrepender e crer e aceitar a Jesus como Salvador da sua alma, aí sim, ele está livre daquela maldição do pecado. Ao contrário, a maldição continua, estão debaixo, e a condenação também. Mas quando nós olhamos pela palavra, quando somos tocados pela palavra, quando os mensageiros, alguém fala da palavra de Deus, então as pessoas reconhecem e vê qual condições e estado da sua alma se encontra. E a pessoa refletindo, a pessoa: não vou permanecer dessa maneira, eu não vou permanecer no pecado mais. Então, se tem uma porta para mim, e essa porta é Jesus, se tem um caminho para mim, e esse caminho é Jesus, então eu vou por este caminho. Às vezes a pessoa só pensa nesta vida. É como o pastor Daí já tem pregado, a pessoa valoriza muito essa vida aqui. Então a vida não é essa vida aqui, a vida não é o corpo. A pessoa se cuida muito do corpo e se esquece da alma, do espírito. Essa vida passa, essa vida dura pouco. Mas e a vida eterna? Então o espírito não morre, e a pessoa tem que pensar enquanto é tempo. E se a pessoa meditar bem que este pecado tão terrível ainda continua até hoje, com certeza as pessoas vão correr para os pés de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo conselho da palavra de Deus, crê em Jesus Cristo. A salvação é gratuita, o Senhor deu de graça, não custa nada. Então esse pecado que trouxe essa grande consequência chama desobediência. Desobediência. E pela desobediência muitos já não têm mais chance. Muitos já morreram sem crer no Evangelho, sem arrependimento, sem mudança de vida, sem confessar os seus pecados. Então hoje, irmãos, às vezes não tem mais ninguém inocente.
Então o povo já tem ouvido falar dessa salvação gloriosa, mas às vezes as pessoas não querem deixar o mundo, não querem deixar o pecado, e ainda quando pensa que deixa, às vezes quer voltar de novo, ainda tem a saudade ali do Egito, a saudade, de voltar atrás. Mas nós temos que caminhar pela frente. Louvado seja Deus. Não importa quanto tempo resta para cada um de nós, não importa quanto tempo vai ser o arrebatamento da igreja, o importante é que nós estejamos preparados para encontrar com o Senhor nosso Deus. Então nós vemos Efésios que ele vivificou cada um de nós, dando o direito da vida novamente. E aqui no livro de Hebreus, no capítulo 9, e o versículo 27, diz assim: e como aos homens está ordenado a morrer uma vez, e vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Aleluia. Então o Senhor vai manifestar a segunda vez. Essa segunda vez o Senhor não vai vir mais para morrer, não vir mais para ser crucificado numa cruz. Ele vai vir para buscar os remidos, aqueles que creram, aqueles que Ele comprou com o teu sangue, aqueles que creram na palavra e que estão preparando a cada dia para a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Então isso, irmãos, é bom a gente pensar, como diz aqui Apocalipse, no capítulo 2, já vou encerrar, e o versículo 11, diz assim: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. A palavra do Senhor, ela sempre está falando: se hoje ouvir a voz do Espírito Santo, não deixa para amanhã. Para que deixar para amanhã? A salvação é muito importante. Às vezes um negócio que a pessoa acha que é importante para ele, comprar alguma coisa, a pessoa não quer deixar para amanhã. E a salvação, às vezes a chance é hoje. Hoje talvez seja o dia aceitável, a noite aceitável. É só abrir o coração. É noite de reconciliação, é noite de conserto, é noite de perdão. Deus eterno. É noite de tomar atitude por no começo de um ano. Aleluia. E ter um ano mais feliz pela frente, de alegria, de prosperidade espiritual. Então a palavra diz aqui: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberão o dano da segunda morte. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aqui no capítulo 20 e o versículo 14: e a morte e o inferno foram lançados ao lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Olha o perigo aí. Veja bem. Então, que o seu nome seja achado no livro da vida. E diz aqui a palavra: aquele que não foi achado no livro da vida que dá salvação, Bíblia Sagrada, Escritura Sagrada, é o livro que dá vida a todos aqueles que creem. Então diz que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, e esta é a segunda morte. A segunda morte. A pessoa às vezes já está morto, não ressurgiu com Cristo, não ressuscitou com Cristo, não aceitou a palavra. E aqueles que creram estão ressurretos com o Senhor nosso Deus. Aleluia. Que maravilha, né, irmãos? Então
o capítulo 21 do livro de Apocalipse, o versículo 8 diz assim: mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então veja bem, se nós estivermos aqui, suponhamos que eu estou falando aqui com a segunda palavra de Deus, eu estou falando que os mentirosos não entram no reino do céu. E se eu não pregar a verdade, se nós não pregar a verdade, nós somos mentirosos, nós vamos ser condenados. E aqui a palavra diz que os tímidos, as pessoas medrosas, têm medo até de aceitar a Jesus, não herda. Aquele que já aceitaram tem medo de falar de Jesus, tem medo de falar para o seu amigo, tem medo de falar para o seu familiar. Eu não vou falar porque pode, né? Fala de Jesus, fala pensando, ele tem uma alma, ele não precisa ser alcançado. Então aos tímidos, aos incrédulos, a incredulidade que às vezes não deixa a luz da palavra entrar, abomináveis, homicidas, fornicadores, feiticeiros, aos idólatras, aqueles que estão aí adorando a idolatria. A idolatria não salva, simplesmente condena a pessoa. Quem salva é Jesus. E todos os mentirosos, e a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então vale a pena, gente, nós continuar falando desse Deus maravilhoso, anunciando ao povo que o pecado entrou no mundo pela desobediência de um só, mas pela obediência de um só também muitos foram justificados através do seu sacrifício glorioso. Então é bom nós meditarmos na desobediência. Todo pecado é desobediência. Tudo que faz ao contrário da doutrina é desobediência. Então a desobediência é perigosa. E a pessoa começa a classificar o pecado. O pecado grande, o pecadinho pequeno. Esse aqui não é muito pecado, esse não condena. E é desobediência. E nós temos que tomar cuidado sobre isso, né? Mas só prostituição que leva a pessoa do lago de fogo. Não é só prostituição que é pecado. Então todo tipo de desobediência é pecado e traz a condenação à pessoa. Então vamos segurar essa salvação, vamos segurar firmemente e ficar firme nessa fé, aquela fé que nosso irmão Júlio escreveu, a fé que uma vez foi dada aos santos. E qual é essa fé que foi dada aos santos? Será que é a fé no remédio? Será que é a fé no médico? Será que é a fé da idolatria? Será que é a fé fulano de tal? Essa fé não leva a nada não, mas a fé da palavra, a fé em Jesus Cristo, a fé que nos assegura o direito da vida eterna, e que nós não venha sair nem para a direita e nem para a esquerda, mas que nós possamos prosseguir pelo alvo da soberana vocação, que nós possamos olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Glória a Jesus, aleluia.